Olá, meus inscritos, eu sou Rorama Rufino, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Como desenhar e pintar Wolverine do zero, passo a passo. Pessoal, se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe seu like, é de graça, portanto, vocês ajudarão meu canal a crescer. Pessoal, acompanhe agora a videoaula narrada Como desenhar Wolverine do zero, passo a passo. Então, pessoal, vamos lá ao passo a passo. Eu começo fazendo 5 cabeças do personagem, igual daquele outro vídeo que eu já postei aqui no canal, criando um herói, e também do Goku. Esses dois são os mais recentes e nele eu falo sobre a estrutura do personagem. Depois eu começo a desenhar a cabeça dele, vou dando formas a essa cabeça. Depois eu começo pelo pescoço, vou desenhando o peito e vou definindo o peito dele. Mas antes eu só tô esboçando o personagem. Depois eu começo a definir o braço, desenhando a estrutura do braço dele, aonde é o braço que vai ser a garra. Depois eu vou desenhando a costa dele, só criando a linha. E eu usei o tablet nesse vídeo para poder me auxiliar, porque ali tá o esboço que eu consegui com um amigo que eu pedi, que se chama Luciano. Eu pedi ele para fazer esse esboço, aí ele fez, aí eu utilizei nesse vídeo para poder me guiar no esboço do Wolverine, porque a referência estava um pouco difícil de entender, então eu pedi essa ajuda. Na videoaula eu faço o braço, depois a sunga dele e a coxa. Depois disso eu vou apagando o desenho, depois eu pego e vou definindo o traço do esboço para ficar mais visível a ilustração do personagem. Eu vou definindo os músculos do ombro, defino também o bíceps dele, vou fazendo a mão com mais definição. Depois eu faço isso nos dedos e vou continuando desenhando o braço dele, deixando o traço mais grosso. Depois do braço eu vou definindo o tríceps. Depois eu vou definindo a costa dele, faço o abdômen, vou definindo também um pouco do abdômen, só que não deixa aquele abdômen bem definido como eu faço nos meus desenhos. Depois eu vou fazendo a sunga dele, vou deixando ela mais definida, porque quando eu fiz no esboço eu não defini ela. Depois finalizo fazendo a coxa do personagem. Coloco alguns traços para ficar visível que tá bem definida a coxa. E é mais ou menos isso que eu faço nessa primeira parte. Depois eu vou para a segunda parte, que é a a parte digital, que eu peguei o meu desenho, escaneei na impressora, depois abri o programa Photoshop, criando um novo arquivo, coloquei a foto do Wolverine lá e fui fazendo como eu faço na maioria dos vídeos. Eu vou pegando o pincel, escolho um pincel com um traço melhor e vou cobrindo todo o Wolverine. Faço no corpo dele todo o traço. Depois do primeiro esboço, que não ficou muito bom, eu faço um segundo, que é a segunda camada desse esboço, para ficar melhor. Aí eu vou definindo todos os músculos, faço na mão, na sunga, no braço dele. Depois disso, eu vou para um preenchimento da pele dele, que eu utilizo a cor cinza,
que eu faço sempre nos meus vídeos. Começo pela cor cinza, porque é aquela técnica que eu já ensinei nos meus desenhos que eu utilizo, que é o grayscale. Então eu preencho o corpo dele todo com um cinza, só que não é um cinza escuro, é um cinza mediano, um tom médio. Vou preenchendo todo o personagem. Depois eu vou tirando aquelas pequenas imperfeições que são o vazamento que ficou por fora do personagem. Entendeu, pessoal? Aí eu vou fazendo isso no corpo do Wolverine todo, para não deixar essas imperfeições. Depois disso, eu crio uma nova camada, faço ela de a sombra, que agora eu tô fazendo a sombra. Eu começo selecionando tríceps, depois eu vou pintando com pincel essa área que eu tô escolhendo para ser a sombra. Faço isso no braço dele, depois na mão dele e vou definindo um pouco no braço para deixar a sombra mais visível. Depois eu começo no pescoço e vou descendo para a costa dele. Aí eu depois pego um tom diferente que eu tô utilizando e começo a pintar nas costas também. Aí fica dois tipos de tons de cinza, um mais escuro e um outro menos escuro. Aí eu coloco seleção no abdômen, na coxa e vou pintando. Na coxa dele eu vou pintando e vou fazendo um degradê de cores de variações de cinza. Faço isso na perna dele toda. Depois eu vou começando na outra parte da perna dele. Seleciono algumas partes da coxa e depois eu vou pintando ela. Depois eu volto para outra perna, faço a finalização ali. Depois eu vou para a mão dele, aquela mais abaixo, perto da sunga. Depois eu volto para o peito dele. Eu pinto de um cinza mais claro para ser a luz que vai estar nele. Então ali vai ser uma área mais clara. No rosto dele eu faço a mesma coisa. Deixo algumas partes mais claras. Depois disso, pinto a máscara. Depois eu faço aqueles retoques para tirar o excesso que ficou da sombra que eu pintei no personagem. Aí eu defino um pouco com outras cores no braço, no ombro, no bíceps e depois eu começo a pintura no corpo dele. Que aí eu crio uma nova camada para pintar o personagem. Eu faço isso nele todo, seleciono primeiro a cor salmão ou rosa claro, seleciono o corpo dele e vou preenchendo todo o personagem. Depois disso, eu eu faço aqueles retoques para tirar o excesso de cores que ficou por fora, que ficou vazando. Depois eu duplico essa camada que eu fiz da pele e crio duas. Na segunda, que eu deixo embaixo, eu coloco multiplicação, que é o multiply, e boto 47% da opacidade. Eu diminuo um pouco da opacidade. E na outra camada, eu coloco suavizar, para poder mesclar a cor e ficar com uma cor mais de pele. Depois eu seleciono a sunga e pinto ela de vermelha e faço depois a outra seleção que tem ainda na sunga e pinto de amarelo. Depois eu faço o mesmo processo que eu fiz nas outras áreas, que foi dessa da pele. Aí eu faço a camada multiply, coloco uns 20 ou 30% da opacidade. Depois eu crio uma nova camada, que no caso eu duplico ela e coloco suavizar também. E depois eu começo a fazer a máscara. Seleciono a máscara toda e vou pintando de azul escuro toda a área dela. Lembrando que a máscara ela vai ter duas cores, amarelo e azul. Primeiro eu começo pintando a máscara onde tem a parte de azul. Depois eu seleciono a área onde que vai ser o amarelo. Aí eu pinto toda essa área de amarelo. Depois eu vou para os olhos do personagem, que eu crio uma nova camada e pinto de branco. Voltando sobre a máscara, eu duplico depois a máscara
e coloco Multiply. Entendeu, pessoal? E depois eu faço a mesma coisa, duplico, coloco a outra camada de suavizar. E depois eu vou tirando aquelas imperfeições que fica por fora da área pintada. Depois disso, eu volto na máscara e vou pintando ela. No rosto, nessa parte aqui, eu vou tirando de azul para preencher a cor da pele, porque foi um erro que eu cheguei a cometer ali. Aí eu coloco a cor da pele e depois só faço uma barra de azul para mostrar que a máscara tá pegando ali também. Logo depois eu começo a fazer a parte da sunga. Eu seleciono a sunga, depois clico na janela de matiz e vou mexendo na parte da saturação e da matiz. Eu procuro uma cor que eu quero, então eu coloco uma cor azul na sunga, porque vai ficar de acordo com a cor da máscara. Então eu quis fazer isso. Aí eu apago aquela camada que eu já tinha duplicado da sunga, que era vermelha. Aí crio uma nova duplicação e faço o mesmo processo. Boto multiplicação, abaixo para uns 50 de opacidade e depois eu boto uma nova camada suavizando. Depois eu começo a fazer um logo que vai ficar na sunga do Wolverine. Eu faço um círculo primeiro, aí depois eu tento preencher, só que não fica bom. Aí eu tenho uma outra ideia, aí eu preencho com uma seleção de círculo e coloco da cor preta. Depois eu faço uma nova seleção, coloco por cima a cor amarelo. Depois eu clico naquela tecla de texto, coloco um X. Aí eu procuro uma fonte padrão. Depois disso, eu duplico a camada e vou apagando as pontas do X. E centralizo o X dentro do círculo. Além disso, eu vou tirando um pouco do excesso que ficou por fora da pele, porque sempre tá tendo um pouco disso ali, então eu vou tirando isso do personagem, pra ele ficar sem isso. Depois eu começo a pintar a garra do Wolverine, eu utilizo o cinza, preencho todo a garra dele. Aí eu faço o mesmo esquema, duplico, coloco Multiply, depois abaixo um pouco a opacidade e clico na outra camada suavizando. Aí eu vou na camada da pele, que é aquela cinza, só que ficou com alguns erros depois que eu fui pintando. Aí eu vou corrigindo isso, vou preenchendo a área dela toda de cinza e tirando a parte que ficou vazada de cinza. Depois eu começo a fazer o charuto do Wolverine. Antes disso, eu pesquiso no Google charutos e praticamente eu faço de acordo com a referência. Se na referência estava aquele charuto, eu faço ele no desenho. Totalmente ele, a pintura, o traço eu faço de acordo com o charuto. A cor dele eu faço de marrom e é isso. Depois eu faço a fumaça, que é para mostrar que ele tá fumando, né? Então depois dali eu faço umas finalizações no efeito da fumaça. Além disso, eu faço uns efeitos na garra, só que não fica muito bom. Eu deleto e faço um novo efeito lá na garra, que é de brilho. Eu faço o primeiro, depois eu duplico e coloco nas 3 garras dele, usando o mesmo esquema. Depois eu faço a parte da luz, que vai ser o brilho. Eu coloco isso no corpo dele
aonde que a luz está batendo. Eu coloco brilho em algumas áreas do corpo, aonde a luz está batendo. Depois eu faço a luz de corte, que ela vai ser a luz do personagem. Aí eu coloco no braço, coloco no peito, coloco nas costas, coloco no abdômen, coloco a luz na mão dele, depois na coxa, depois na outra coxa e na sunga dele, no pescoço, no rosto e na cabeça dele e na máscara. Depois disso, eu crio um novo arquivo, seleciono todo o personagem e passo ele para esse arquivo. Lá eu faço a edição do personagem, abaixo ele até ficar numa proporção correta. E aí eu começo a tentar criar um plano de fundo para essa imagem que eu estou fazendo. Aí eu seleciono um degradê de cinza, faço alguns testes com o azul, depois crio um círculo, mas não fica bom. Aí que eu tenho uma ideia de pegar um logo do X-Men lá no Google, aí eu coloco isso no Photoshop, aí faço uma edição, altero as cores, aí eu coloco ele perto do Wolverine e depois eu vou pegando umas cores para fazer o plano de fundo, que esse vai ser o que eu vou fazer. Aí eu faço um degradê das cores amarelo, um amarelo mais alaranjado. Aí depois eu aplico isso no plano de fundo. Aí eu acerto ele todo, deixo totalmente ajustado, faço pequenos ajustes no Wolverine e finalizo colocando a minha assinatura nele. E depois eu faço um outro teste de fundo, que no caso eu faço 2 planos de fundo. O segundo eu tiro o logo do X-Men, a cor amarela, e eu faço um retângulo. Nesse retângulo eu coloco a cor azul e antes disso eu faço uma alteração na sunga só para testar, ver a cor marrom, só que ela não me agradou, aí eu deixei na cor azul mesmo. E é isso, pessoal. Pessoal, fique com Deus, um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.